feito, mas meu coração se alegra hoje aqui. Eu estou muito feliz por essa conquista. Muito em breve nós vamos quebrar essa parede, vai dobrar o lugar, vai ficar mais ainda confortável, mais ainda aconchegante. E eu quero orar ao Senhor agradecendo por isso. Você pode orar comigo? Feche os seus olhos aí, deixa palavras de gratidão encherem a sua boca nesse dia, por tamanha porta que o Senhor nos abriu aqui em Lisboa. Pai, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua graça, obrigado pela expressão que podemos ver do teu cuidado, do teu amor por nós. Obrigado, Pai, por essa conquista. Obrigado porque o Senhor abriu portas sobremaneira grandes para nós. E o nosso coração é feliz, não só por causa de um espaço, mas por causa do Senhor, da tua bondade, da tua graça sobre nós. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelos recursos. Agradecemos por cada oferta que foi dada aqui nesse lugar. Que o Senhor multiplique essas sementes, que o Senhor faça brotar, ó Deus, 30, 60, 100 por um daqueles que contribuíram. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pelo tempo de graça que nós temos vivido. Obrigado pela salvação, pelas células, por cada líder, por cada casa, cada anfitrião que tem cooperado com essa igreja. Nós somos abençoados e declaramos ainda mais portas abertas em 2024, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Que grande bênção. Nós estamos aqui hoje, então, começando o início de algo poderoso nessa cidade, para nós, né? Nós como igreja, obviamente não é só a Igreja Videira que existe aqui, né? Existem vários outros ministérios que têm crescido também para a glória de Deus. E o que eu quero dizer para você? Primeira coisa, que nós ainda precisamos muito da sua ajuda, muito mesmo, mais ainda agora. Por quê? Nossas contas obviamente aumentaram por causa disso. Nosso custo nesses próximos meses, até colocar isso tudo em ordem, vai aumentar bastante também. Então, nós precisamos da sua contribuição, obviamente, para pagar tudo isso. Então, eu queria pedir para você continuar aí firme no seu propósito com Deus, na sua aliança com o Senhor, com a sua generosidade, a sua maneira, sendo fiel à palavra que Ele coloca no seu coração. Quantas pessoas generosas temos aqui hoje? Deixa eu ver. Então fala para o seu vizinho, olha, esses meses aí nós contamos com você. Então, você pode ajudar de duas maneiras. Tem os valentes que vão, os valentes que ficam, né? Os valentes que vão são aqueles que vão nos ajudar aqui a colocar a mão na massa, a fazer. Se você sabe bater um prego reto, assim, né, passar uma tinta numa parede, algo assim, vem trabalhar conosco aqui. Nós estamos praticamente todos os dias, né, tem uns irmãos que passaram essas semanas aqui comigo, foi uma grande bênção. Ontem ficamos até 2h30, ontem não, hoje, né? Quanto tempo atrás? Umas 6 horas atrás, nós estávamos aqui ainda, arrumando essas coisas, pondo som e tanta coisa assim. Então, se tiver mais gente, é mais fácil, é melhor para nós. Então, você pode ajudar cooperando, participando financeiramente e também participando fisicamente, né? Vem nos ajudar, porque precisamos finalizar ainda muita coisa aqui. Mas vamos começar as obras lá no outro também, porque lá nós vamos fazer mais salas. Vamos fazer uma sala grande para 100 pessoas, para fazermos os nossos encontros, para fazer o culto kids das crianças, eventos de liderança, né? Uma sala um pouquinho menor. E também mais salas para curso, salas de reunião. Vai ser uma grande bênção. Vamos fazer 2 casas de banho grandes, aleluia. Espero que você nunca mais fique em fila para usar a sanita. Mas como a gente está sempre em crescimento, sempre vai ser um problema santo para resolver, não é? Glória a Deus por isso. Amém. Outro aviso,
Como nós estamos agora separados das crianças, será necessário que ao finalizar o culto você vá lá buscar o seu filho, porque não queremos liberar as crianças de lá, como a gente está um pouco separado, é perigoso. Então você que tem seus filhos lá no Ministério Kids, quando terminar o culto, vá lá buscá-los para ter mais segurança. Amém? Por último, a nossa cantina ainda continua lá. Então, quem está com fome, ergue a mão, deixa eu ver. Então, você faça o favor de ir lá, né? Compra lá o pão de queijo. Aqui, por enquanto, não temos nem casas de banho, nem cantina. Aqui é só o culto principal, ok? O resto tudo vamos continuar fazendo lá, até nos adequar a isso aqui. A nossa previsão é para inaugurar tudo em setembro, ok? Então, até setembro, nós queremos fazer todas as obras. O pastor Luiz deve vir aqui na inauguração. Aleluia. Hora para dar certo. Okay? A gente está cruzando as agendas e vendo todas as questões para calhar uma conferência de pastores e líderes aqui no mês de setembro. Então, seria nossa inauguração com tudo pronto. Amém? Então, tenha paciência nos próximos cultos. Vai estar um pouquinho cheio assim. É até bom porque você é incentivado a chegar um pouquinho antes, né? Chega um pouquinho antes para você escolher um bom lugar, sentar aqui mais próximo. Tem lugar aí do seu lado? Ergue a sua mão se tiver lugar aí. Aqui, ó, os irmãos que estão em pé aqui, podem ver. Eu acho que toda a gente pode ficar sentada hoje, não há problema nisso. Depois vamos tentar organizar as cadeiras de forma que caibam mais. Mas hoje, é o nosso primeiro culto, ainda está assim um pouco desordenado. O nosso som também, tenha paciência, que a gente precisa fazer ainda algumas adequações. As crianças, até os juvenis, não serão liberados. Você tem que ir lá buscar, tá bom? Todas as idades. Vamos colocar uma pessoa na porta lá e ninguém sai, só com os pais, né? Para ficar mais seguro aí, não tem nenhum problema. Aleluia! Eu estou tão feliz que eu não sei nem por onde eu começo hoje. Pode não parecer, mas essa é a minha forma. Não sou assim uma pessoa, né? Você nunca vai me ver num teatro, por exemplo, apresentando alguma coisa, porque as expressões faciais aqui, eu não fiquei na fila na hora que Deus estava formando. Mas o coração está grande, está batendo feliz aqui. E por sua causa também. Aliás, eu estou mais feliz por você do que pelo prédio. Porque a gente só tem um prédio porque tem você, não é? Eu espero ver aqui os seus amigos, a sua família, seus conhecidos. Quando abrir a parede aí, vai caber pelo menos 700 pessoas aqui nesse lugar. Vai ser uma grande bênção. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Peça ao Senhor revelação, sabedoria, entendimento. Pai, obrigado hoje por esse tempo. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que o Senhor hoje possa falar diretamente a cada um que está aqui. O Senhor conhece, o Senhor sabe a situação de todos, o Senhor sabe o que cada um precisa. Traduz, ó Deus, essas palavras naturais em verdades espirituais, em discernimento, em sabedoria, para que possamos sair daqui edificados em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu esqueci de avisar os irmãos também que essa semana, ou na próxima, no máximo, a gente já deve colocar as máquinas de ar-condicionado aqui dentro. E o cheiro aqui dentro ainda está um pouquinho de pó, de tinta, mas até o Natal vai estar... Aleluia. Nós estamos então no ano, nós recebemos uma palavra do Senhor e cremos de todo o nosso coração que 2024 é o ano de portas abertas. Quantos já têm visto portas abertas aí na sua vida? Aleluia. Então, é preciso crer.
É preciso você acreditar que isso é para você também. Não é uma palavra destinada aos líderes da igreja, aos pastores da igreja. Não, é para todos nós. É para a nossa família, para a nossa casa. Portas abertas. Eu tenho ouvido tantos testemunhos, pessoas compartilhando de coisas que estavam pedindo, ou coisas que nem estavam esperando, processos na justiça de repente se resolvem, coisas miraculosas podem acontecer comigo e com você. Mas é necessário você crer. Diga, eu creio que 2024 é o ano das portas abertas. Então, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que, o que ele diz aí? Tenho posto diante de ti uma porta aberta. Diga, porta aberta. Porta aberta. Hoje eu vou dizer para você algo. Porta aberta significa descanso para a sua alma. Descanso. Se tem uma coisa santa que nós podemos ser, ou fazer, ou meditar, é o descanso. É a tranquilidade. Porque isso implica em paz, que você está vivendo em paz. O descanso é a maior expressão de fé que eu e você podemos ter. Se Deus libera uma palavra e nós cremos, o que deve acontecer imediatamente é o descanso. Porque se Deus dá uma palavra para você, mas você não consegue descansar na palavra, significa que você não acreditou naquilo. Foi só uma força de expressão. Você disse um amém. Eu lembro que quando, há uns 4 anos atrás, um irmão profetizou na minha vida e falou: pastor, eu sinto no meu coração, Deus está falando que vai te dar uma casa. E eu falei, amém. E a irmã falou, amém. Só que eu falei um amém porque eu sou crente. Crente diz amém por quase qualquer coisa. Lá na faculdade eu falava amém para o professor. Um dia chamei o professor de pastor. O pastor, não, professor. Aí, passado o tempo, nada aconteceu. Por quê? Porque eu realmente não estava acreditando muito nisso. Porque não tinha perspectiva. Eu estava recém-chegado em Portugal, os documentos ainda, meio assim, estranhos. E aí passou uns meses, o irmão falou de novo, pastor, eu sinto que Deus vai te dar uma casa. Aí eu abracei ele e falei, irmão, muito obrigado pelo encargo. Obrigado porque você está pensando em mim, não é? Mas amém. Mas meu coração não moveu nada para aquilo. Por quê? Eu não estava esperando, eu nem estava olhando isso. Nos meus planos era, eu vou ficar em Portugal, a hora que eu virar cidadão português, aleluia. Aí eu compro uma casa, porque aí o banco vai me ver de uma outra forma e não sei o quê. Eu estava com essa perspectiva. E aí pela terceira vez, você sabe, quando alguém te fala uma coisa, você ouve. Mas quando repete segunda vez, quem é sábio já fica assim com a orelha de pé. Na terceira, então, você fala, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. Aí o irmão falou de novo, pastor, Deus falou que vai te dar uma casa. E ele disse, e vai ser esse ano. E era assim, mês de junho, acho. E esse ano? Falei, é esse ano. Aí o Espírito Santo falou para mim, você está resistindo. Eu falei, Deus, o Senhor quer me dar, então me dá agora, eu quero agora. Aí eu falei, então, já que o Senhor quer me dar, agora eu vou procurar. Aí fui lá, procurei a casa, encurtando a história. O banco financiou, eu achei a casa em setembro, em novembro os documentos estavam tudo pronto, teve um monte de resistência, mas tudo, eu estava em paz, descansando em casa, fazendo churrasco com os irmãos. E o diabo furioso lá fora. Mas estou nem aí para ele. E aí no dia 31 de dezembro, 5 horas da tarde,
estava lá assinando a escritura da minha casa. Você vê que existe um posicionamento de fé. Então, quando Deus libera uma palavra, você diz eu creio, logo em seguida vem o descanso. Isso é uma promessa para você. Se você não anda no descanso, você está sendo roubado pelo inimigo. Se não há descanso na sua vida, falta muita fé, falta crença, falta profundidade de... o que eu diria? Convicção. Que Deus te ama, que Deus quer te abençoar, que Ele é seu Pai, que você é filho amado. Faltam essas convicções. Mas quanto mais convicções profundas assim, mais paz haverá no seu coração. Então o resultado é o descanso. Quando Deus diz, eu estou te dando uma porta aberta, o que você faz quando tem uma porta aberta? Entra. Qual que é o esforço que você tem? Nenhum. Você não abriu a porta, você não criou a porta, você não chegou lá. De repente o Senhor colocou na sua frente uma porta aberta. Significa favor, significa graça, significa algo que você não plantou, mas vai colher. Você não lutou, mas vai vencer. Porque alguém fez isso por você. E esse alguém foi Jesus. Lá na cruz, Jesus plantou por você. Ele morreu no seu lugar, mas Ele também te deu herança. Herança. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor está colocando uma porta aberta, significa que há um favor liberado para você descansar. E há um convite da parte de Deus. Coloque aí para mim, Mateus, capítulo 11, 28. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim, olha aqui o convite de Jesus. Os irmãos conseguem ler? A gente ainda está vendo como vai ser essa projeção, se vamos ficar assim na lateral, ou se vamos... O meu desejo é colocar uma tela de LED aqui. Vou ser honesto com você. Só que eu tenho que vender quase um filho para pagar um ecrã de LED aqui... É absurdamente caro, não sei porquê, mas tá bom. Então, os irmãos vão me ajudando, vai fazendo uma poupança aí, a hora que eu falar, um ecrã desse aqui deve ficar em torno aí de 50 mil euros. Mas o Senhor vai nos dar. Aleluia. Então, por enquanto... Veja aí, se você tem dificuldade de ler, pode sentar mais para frente dos próximos dias, mas por enquanto temos esse aí. Vinde a mim, olha lá o convite de Jesus. Todos os que estão, o quê? Cansados, faltando descanso. Venha a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei um remédio, é isso que Jesus falou? E eu vou te dar um xarope? Não, eu, diga, Jesus é o meu descanso. Diga, Jesus é o meu remédio. No verso 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E no final, o que ele diz? O que você vai achar nele? Descanso para a vossa alma. Descanso para a alma tem um nome, Jesus. Não, pastor, vamos viajar para a Suíça, vamos fazer um cruzeiro na Itália e nas ilhas gregas. Pode fazer, me chama também. Ou fica com meus filhos para eu ir com a minha esposa. Mas não há descanso sem Jesus. Pode fazer viagem, pode tirar um mês de férias e ficar em casa. Eu não sei você, mas quando tiro férias eu fico mais cansado do que descansado. O meu descanso é ficar em casa parado sem fazer nada. É ou não é? Quem é mais assim? Se você é mochileiro, gosta de fazer um monte de coisa, amém, não tem problema. Mas o cansaço físico, né, eu estou muito cansado fisicamente, né, fiquei até 2h30 aqui, estou cansado.
mas a minha alma está em êxtase espiritual. Poderia ficar o dia inteiro aqui pregando para você. Por quê? Porque há Cristo aqui no nosso meio. Há Cristo manifesto aqui no nosso ambiente. Há Cristo no seu coração. Há Cristo no meu coração. Agora, existem aqueles cansaços de alma, que é esse que Jesus se refere, que não importa o que você faça, continua cansado. Você dorme 10 horas, continua cansado. Eu daqui a pouco vou para casa, vou dormir um pouquinho e vou resolver o problema físico. Mas a minha alma está feliz. Eu estou no descanso de Deus. Por quê? Porque eu aceitei o convite. Diga aí para o seu vizinho, o Senhor está te chamando para o descanso. Aleluia. Quantos querem sair daqui descansados? Aleluia. Então o Senhor está chamando aquele que está cansado. Cansado, essa palavra cansaço aí na Bíblia, significa guerras travadas, ou batalhas, ou crises. Então, nós temos esse cansaço. É uma crise, é um problema que se prolonga. É uma crise que aparece, que não me deixa. É um problema lá de trás. Ou você estava bem e, de repente, calhou uma montanha de parar na sua frente. Jesus está falando, pode vir a mim, eu tenho descanso para você. Vamos remover esse negócio aí, eu mesmo vou aliviar a sua alma. Você vai confiar, você vai ter esperança, você vai ter fé, você vai continuar no descanso. Então, muitas lutas, derrotas, frustrações, tentativas, né, de fazer um projeto e de repente fracassa. É para esse tipo de situação que o Senhor está falando. Vem a mim, eu vou aliviar você, eu vou ajudar você, eu vou te dar uma palavra de sabedoria, eu vou te dar uma luz, eu vou te dar poder, vou te dar unção, vou te dar autoridade para você se levantar e mandar essa montanha saltada aí, pular para o mar. Isso vai resolver. Aonde? Em Jesus. Então quem está cansado é isso. Mas ele também chamou quem está sobrecarregado. Sobrecarregado é quem está carregando um peso a mais. Qual que é o peso a mais que a maioria dos crentes tem uma tendência a carregar? Culpa e condenação. Culpa e condenação. Por causa da lei. A lei causa isso em você. Você, provavelmente, um dos seus alvos para 2024, você e eu, todo mundo está sujeito a isso, nós colocamos lá algo que nós mesmos queremos fazer. Esse ano eu vou emagrecer. Eu falei para mim mesmo, não escrevi lá e nem falei para minha mulher, senão ela ia pegar no meu pé. Eu falei para mim mesmo, esse ano eu não vou pôr um doce na minha boca. Toda hora você veio comendo doce. Ontem eu estava aqui trabalhando, sem incomodar ninguém. Meu irmão trouxe um chocolate, aí veio um outro, trouxe um bolo no copo. Aí veio um outro ali, um bolo. Eu falei, que coisa. Vamos voltar. Vamos fazer a virada do ano de novo? Porque são coisas que são suas, você quer fazer. E às vezes até na sua força. Eu estou dando um exemplo aqui, muito irrisório, mas podem ser coisas muito sérias na sua vida, que você planeja fazer. Mas aí, quando você vai depender de Deus, há uma culpa, há uma condenação, há algo que te afasta de receber a bênção, há algo que leva você a pensar que Deus não vai te abençoar, que Deus não vai ouvir a sua oração, porque você não está à altura dele, porque você não fez as coisas que deveriam ser feitas. Isso é condenação e culpa. Jesus falou para esses também. Você está com muito peso, vem a mim, receba graça, receba favor, receba abraço, receba aceitação. A única pessoa no universo que poderia rejeitar você era Cristo. E Ele te aceitou. Quando você nem olhava para Ele. Imagina agora que você está seguindo os caminhos dEle. Falei para o seu vizinho, se você estiver sobrecarregado, vá até Jesus. O Senhor disse certa vez, lá em Mateus 12:8. Mateus 12:8, olha o que Jesus disse.
Porque o Filho do Homem, ele estava falando de si mesmo, é o Senhor do sábado. Sábado, para você que conhece a lei, está lá nos 10 mandamentos, sábado é o dia do descanso. Então a Bíblia diz que Deus fez, criou toda a terra, o universo e tudo, e no 7º dia descansou. Mas Deus instituiu o descanso, não foi para ele, porque Deus não se cansa. Foi para você. Agora, antigamente, na lei, o descanso era um dia. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu sou o Senhor do descanso. Seu descanso agora não é um dia, é por toda a eternidade. Ah, pastor, então eu vou parar de trabalhar. Vai resolver isso com Jesus. Foi ele que falou, não foi eu. Mas ele é o Senhor do descanso. Ele é o príncipe da paz. O que tem que ter muito na sua vida? Paz. Mas se ele é o Senhor do descanso, então eu também vou agarrar com todas as minhas forças a promessa de andar no descanso. Porque ele é o Senhor do descanso. Falei para o seu vizinho, nós servimos um Deus do descanso. Em outras pregações eu já mostrei para você que nós servimos a um Deus feliz. Não é? Deus feliz. Quem serve um Deus feliz, qual que é a consequência? Feliz também. Você sabe, a maioria das religiões não existem deuses felizes. Está sempre lá um Deus zangado, porque os seus súditos, os seus servos não lhe obedecem, não lhe fazem a altura, não lhe servem de todo o coração, não dão um sacrifício, nada é suficiente para esses deuses. Mas há um Pai que adotou você. E esse Pai, você não precisa fazer nada, Ele simplesmente decidiu te amar, decidiu te aceitar, decidiu colocar você na família dEle. Esse é um Deus bendito, um Deus feliz. Mas Ele também é o príncipe da paz, mas Ele também é o Senhor do descanso. Tudo isso é herança do Senhor. Então, se não houver descanso na sua vida, tem alguma coisa errada, você está perdendo com isso. Você está sendo roubado. Mas hoje mesmo você pode se posicionar e dizer, eu vou receber o descanso do Senhor. Eu vou receber o descanso do Senhor. Agora, por que nós podemos estar então descansados? Porque Deus cuida de nós. Eu quero ler aqui o Evangelho de João, capítulo 10. João 10, verso 2. Olha o que diz aí. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome. Meu Deus. Deus te chama pelo nome. 7 bilhões de pessoas no mundo, Ele te chama pelo nome. Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Uns são mais fáceis, né? Verso 3. Olha lá, esquece o irmão, não olha para ninguém. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Olha lá o cuidado de Deus por você. Vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Então, Jesus está falando de ovelha, mas Ele está falando de você. Obviamente, Jesus não era só um biólogo, Ele entende tudo de biologia, de vida animal, mas Ele estava fazendo uma comparação, dizendo, você é ovelha de Deus. Sabe o que o pastor vai fazer? Ele vai cuidar de você, Ele guarda você num lugar protegido, durante o dia Ele pega, tira você, põe para fora e vai à sua frente, te guiando em caminho próspero, em caminho de vitória, em caminho de bênção, em caminho de portas abertas, em caminhos excelentes, veredas da justiça, diz Salmos 23. Veredas é caminhos crescentes.
Então, Ele está à sua frente. Por que vai ter portas abertas? Porque o Senhor está à frente abrindo as portas. E aí lá no verso 7, pula lá para o verso 7, por favor. Jesus lhes afirmou de novo. Isso aqui era uma parábola. E aí ele explica parte da parábola aqui. Ele diz, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. É tão interessante que nesse texto, Jesus é três coisas. Aqui ele diz que ele é a porta. Mas ele diz que o porteiro abre a porta para o pastor. Na verdade, Jesus é o porteiro que abre porta para você. Jesus é o pastor que entra pela porta e ele também é a porta. Por quê? Porque o nome de Deus é Eu Sou. Eu sou o quê? Tudo. Diga tudo. Você serve o Deus que é tudo. Então Jesus, ele é a porta para você entrar. Jesus é o pastor para conduzir você na porta certa, mas ele também é o porteiro que vai abrir o lugar certo para você entrar. E a consequência disso, então, é uma vida prazerosa. Deus está à frente. Eu quero perguntar, você está deixando Jesus ir à frente? Porque há sempre aquelas, eu não sei ovelhas, né? Mas eu tenho 4 filhos, para mim são ovelhas. E a gente anda, essa semana fizemos uma formação fora, e está lá no aeroporto, e sempre tem um filho que vai à frente. Eu sou o pai. Quem deveria ir na frente? Você que é homem, diga, eu. O homem vai na frente. Mas sempre tem aquelas ovelhinhas que ultrapassa. Vai à frente. Até a minha filha mais nova teve um momento que ela foi lá para frente e diz, agora eu sou o pai. Eu não sei onde as crianças pensam essas coisas. Tem 3 anos, vai fazer 4 agora. Eu sou o pai. Mas o Senhor quer ir à frente dos seus negócios. O Senhor quer ir à frente lá no seu trabalho. O Senhor quer ir à frente no seu casamento. Por que às vezes o casamento está bagunçado? Porque vocês dois estão à frente de Jesus. Vocês estão aqui brigando e caminhando e querendo resolver, e puxa para um lado, puxa do outro, acusa um. E Jesus está lá atrás falando, ei, espera aí, deixa eu passar na frente. Eu quero conduzir esse negócio aí. Você está lá tentando trabalhar, tentando abrir a porta de emprego, chutando as portas, né? Porque às vezes a gente fica impaciente. Essa porta vai abrir, nem que seja no chute. E Jesus está lá atrás dizendo, ei, espera aí, deixa eu conduzir você. A boa ovelha, ela é conduzida por Jesus. E não o contrário. Porque tem muita gente que é o contrário. Ele planeja um monte de coisa, ele começa um monte de coisa, depois fica falando, Jesus, vem cá me abençoar. Ó, quero casar com isso aqui, vem cá abençoar. Ó, quero trabalhar ali, vamos lá, abre a porta para mim. Não, é o contrário. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Ele está dizendo isso. Obviamente, Jesus não vai brigar com você, não é? Lugares. Se você pega o lugar dele, ele simplesmente para. Jesus é um cavalheiro, ele diz, eu estou à porta, eu bato. Se alguém abrir, eu entro. Mas se não abrir, não entra. Então, 2024, deixa Jesus passar na frente dos seus projetos. Ouça ele. Aqui está dizendo no texto que as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem. Antes de tomar uma decisão, antes de iniciar um projeto, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, de qualquer área, ouça a voz do seu pastor. Vá orar, vá gastar tempo de oração. Quanto mais oração, menos derrota na sua vida. Quanto mais oração, menos frustração na sua vida. Quanto mais oração, menos erros. É uma coisa tão óbvia, mas tão negligenciada por nós. Então, o Senhor está dizendo, vem seguir a minha voz. Vem seguir a minha voz. Lá em Salmo 37, no verso 7, a Bíblia diz, descanse no Senhor e espera nele. Isso é algo tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Porque quando você está no meio de uma crise e você vem pedir um aconselhamento, qual que é a última palavra que você quer ouvir? Espera. O jovenzinho vem todo cheio de amores, apaixonado,
Pastor, a irmã, eu olhei a irmã lá, a gente já conversou, e eu falo, espera. Aí o semblante cai. É ou não é, Silas? O semblante cai, a tristeza vem. Você ora por prosperidade, o Senhor fala, espera, planta. Mas você não quer plantar, você quer ir no mercado comprar o feijão pronto. A gente não gosta, às vezes, desse processo, desse tempo de preparação. Existem bênçãos que o Senhor te mostra só um pouquinho para você ver o que Ele quer fazer, mas Ele quer preparar você para aquela bênção. E às vezes você não está preparado. Você quer a coisa imediata. Mas aqui está dizendo, descansa e espera nele. Nele. Agora, esse descanso aqui, irmãos, não quer dizer você ficar parado. Ok? Em Deus ninguém fica parado, você está sempre trabalhando. O Senhor Jesus, certa vez disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Nós trabalhamos no descanso. Nós estamos o tempo todo fazendo coisas para o Senhor no descanso. É diferente, no descanso. Mas isso aqui, esse descansar não é passividade. Esse aguardar com paciência não significa que você vai paralisar a sua vida. Significa que existe uma origem da bênção. Existe um lugar de onde vai sair a resposta. E você diz, enquanto eu não ouvir a resposta do Senhor, eu não vou fazer tal coisa. Enquanto eu não tenho uma direção clara do Senhor, eu não vou tomar esse passo. Não vou mudar essa coisa, não vou fazer tal outra coisa. Por quê? Porque nós precisamos andar descansados. E normalmente quando a gente avança e atropela processos, a paz vai embora. O descanso dá lugar para irritação, estresse. Alguém já ficou estressado aqui? Olha para o seu vizinho, vê se ele tem cara de estressado. Fala para ele, dá um sorriso, irmão. O estresse mata. Tem muito estressado aí, hein? Olha lá, você achou ruim do irmão falar que você é estressado. Já está estressado. Aleluia, olha para cá. Essa é interessante que nós, quando vamos estudar a Bíblia, a gente tem que estudar as palavras originais. Essa palavra espera, ou essa expressão espera nele, ou em outras versões fala da paciência também, ela tem um sentido duplo. O primeiro significado é a mulher quando está em trabalho de parto, as dores. Quem já passou aqui sabe como é que é. As dores de parto de uma mulher. O segundo significado desse espera e dessa paciência significa dançar girando no ar. Eu tentei imaginar a cena, mas para mim é difícil porque eu não danço. Mas as irmãs aqui dançam. Tem homens também, né? É meio estranho, mas... Aqui não. Dançar girando no ar é o significado dessa expressão. E meditando nisso, você percebe que tanto as dores de parto, né, desse momento angustiante de espera, quanto o dançar alegremente, eu imagino, porque girar no ar, né, é coisa para poucos, tem que estar muito feliz para fazer isso, né? Tanto um como o outro requer esforço e requer também foco. Por que eu não sei dançar? Porque eu não tenho foco, eu piso no pé do outro. A dor de parto também tem que ter foco, senão o menino não vem. Tem que ter foco. Então esse espere e descansa no Senhor não é passividade, é foco no lugar certo. Porque se você está esperando no Senhor, você pode sair pelas ruas dançando alegremente. Então você espera nele feliz. Você espera o processo em paz, dando risadas, dando gargalhadas, dançando com seu cônjuge. Aleluia.
Vai ter dança hoje ali. Você pode perceber se há na sua vida esse tipo de manifestação de alegria e descanso? É quando você está feliz a tal ponto de ficar dançando. E eu imagino já o casal, né? Um pega o outro no colo e dá aquele giro. É isso, o texto está dizendo isso. Depois você pesquisa o original aí, você vai ver. Então, o Senhor está dizendo o seguinte: foque na alegria que eu tenho para você. Foque no prazer que eu tenho para você. Foque numa vida próspera que eu tenho para você. Foque na alegria, na paz, na bondade, na felicidade, na graça que eu tenho para você. Por quê? Porque isso é de Deus. Isso é esperar no Senhor. Aquele que diz que está esperando no Senhor, mas está em casa angustiado, não está esperando em Deus coisa nenhuma. É religião pura. Não tem nada de graça. Não tem nada de bondade. Em quem diz, eu confio no Senhor, mas está morrendo de temor em casa, triste, magoado, fechado, cabisbaixo, abatido. O Espírito Santo não faz isso com você. Ele quer levar você a um lugar de confiança a tal ponto que você vai dançar à toa pela rua. Mesmo tendo dificuldades, mesmo na tribulação, mesmo em dias difíceis, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Você está o quê? Feliz. Eu fui viajar domingo passado e a gente entrou no avião. Essas companhias low cost é uma bênção, né? Você nunca pode ter uma expectativa assim muito alta. Você põe a expectativa lá embaixo, porque qualquer coisa que acontecer está dentro do esperado. E aí estávamos lá, o avião demorou mais de 1 hora. E a gente lá, eu dentro do avião, com 4 meninos. Você não tem noção do que é isso. E aí, é nessas horas que a gente tem que ver bondade de Deus. De repente, entra no avião 6 policiais. Parecia uma cena de filme. Porque eu vi um policial lá na frente assim, só que ele estava olhando só a cabeça dentro do avião. Eu falei, ixi, até escondi para ver se não era eu, né? Aí ele pôs a cabeça assim, aí veio o comandante conversando com um passageiro assim, umas 5 fileiras na minha frente. Aí conversou lá, e discutiu, não sei o que, falou, e o cara estava todo alterado. Aí, de repente, entra 3 policiais de um lado, 3 por trás. Aí vão lá, pega o cara e tira o cara do avião. Eu falei, eu não sei o que aconteceu, não quero saber, mas eu sei que Deus me livrou de alguma coisa. Então, estou feliz. Você vê, tudo coopera para o seu bem. Você nem precisa saber. O que o cara, sei lá o que ele fez. Não sei se era alguém que queria derrubar o avião, ou se era um bêbado que fez alguma coisa lá. Não sei. Eu só sei que tudo coopera para o meu bem. Se eu fiquei lá 1 hora parado, o Senhor estava controlando essa 1 hora quando Ele planejou o meu dia. O Senhor estava planejando. Semana passada também foi um dia atribulado. Eu tinha uma ordenação pastoral para participar lá em Lourinhã, de um dos nossos pastores. E aí, estávamos aqui em obra, muita coisa para fazer, de repente eu peguei o carro e fui. Atrasei um pouquinho, a gente demorou a sair de casa. No meio do caminho, meu carro quebrou, parou. Não sei por quê, parou. Morreu. Aí eu parei lá no meio da estrada, meditando. O que o Senhor quer fazer com isso? Sério mesmo. Pergunta a minha mulher. Eu estava já atrasado, eu tinha que estar lá. E aí eu lembrei que os irmãos iam também. Liguei, falei, às vezes não é só eu que estou atrasado, né? Meu irmão, vocês estão a caminho? Então passa aqui e me dá uma boleia. Aí pedi o guincho não chegou, os irmãos chegaram, peguei a boleia e fui embora. Aí o cara do guincho me ligou, vim buscar seu carro. Falei, eu não estou aí. Ele falou, eu percebi. Não posso levar seu carro. Eu falei, então deixa aí. Eu pensei, eu vou deixar meu carro. Eu tinha deixado a chave para o rapaz do guincho abrir a porta e levar o carro.
Aí ele falou, mas está aqui a chave, está tudo aberto. Eu falei, deixa aberto aí. Fazer o quê? Eu tenho um compromisso. Não expliquei o que era, porque ele não ia entender. Aí chegou lá na igreja, 10 minutinhos depois me liga a polícia. Eu queria falar com o senhor Felipe Silva, sou eu. Você teve algum problema com o seu carro? Eu falei, tive, né? Porque ele está na autoestrada, abandonado. Eu falei, não está abandonado, é porque era para a pessoa do guincho pegar, porque o carro estragou e eu não pude ficar lá. Mas e o carro vai ficar lá? E tentando explicar, eu explicando que tinha algo mais importante do que ficar ali no carro. Em todo momento, feliz, agradecendo ao Senhor. Tudo deu certo, o carro não foi rebocado, né? O policial esperou lá, eu voltar, depois os irmãos me deixaram lá, peguei o carro, fiz o negócio do guincho, fui embora e tal, está lá na oficina, nem sei o que aconteceu. Mas o Senhor está cuidando disso. Eu estou aqui feliz da vida pregando para você, porque isso não tem um pingo de relevância para mim. Por quê? Porque eu creio que o Senhor está à minha frente. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe das crises financeiras. O Senhor sabe da dificuldade de relacionamento que você tem. O Senhor sabe da escassez que você está passando. Mas Ele quer conduzir sua vida para você andar em paz. Andar em paz, no descanso. Então, descanso, esse texto lá dos Salmos, na versão A Mensagem da Bíblia, diz assim, aquiete-se diante do Eterno. Essa versão chama Deus de Eterno. Ponha tudo diante dEle. Olha, eu achei interessante essa expressão. Ponha tudo diante dEle. Eu me lembrei quando eu era criança, que tudo que aconteceu, eu ia lá falar para o meu pai. Fala tudo para o seu pai. Fala tudo para a sua mãe, que vai dar certo. Eles vão fazer alguma coisa, nem que seja dar uma correção em você, mas vai dar certo. Conta para o seu pai. E eu estava lembrando disso, meditando nessa manhã. Para eu e você andarmos no descanso, a gente tem que contar tudo para o nosso pai. Pai, eu estou com uma ferida aqui, está doendo. Vai lá e fala para ele. Pai, estou com um problema aqui para resolver. Vai lá e fala para ele. Pai, eu quero tanto conquistar tal coisa. Vai lá e fala para ele. Aquiete-se e apresente isso para o seu pai. E não saia da posição do descanso. Você percebe que o tempo todo o Senhor está te cercando para você não cair da graça do Senhor, não cair do lugar de descanso, não sair da posição do favor, porque a hora que você sai, perde. A hora que você deixa a inquietação entrar, perde o descanso, perde a fé. A palavra vai embora, some as promessas, não sonha com mais nada. Por quê? Porque saiu do lugar do descanso. Permaneça. Permaneça no lugar do descanso. Saul foi alguém que foi um mau exemplo nisso. Saul era rei e tinha Samuel, que era o sacerdote. A um certo momento, não vou ter tempo de explicar todo o contexto, mas ele tinha que esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício a Deus, por uma vitória. E Saul não esperou. A Bíblia diz que ele esperou 7 dias, mas depois, nós vamos ler uma passagem aqui, ele mesmo fez o sacrifício. Isso foi no 2º ano do reinado de Saul, e foi aí que ele perdeu a bênção da presença do Espírito. Ele era cheio do Espírito, nesse momento perdeu. Nesse momento foi decretado falência na vida dele. Por quê? Porque não esperou. Mas olha o que ele disse. E aí Samuel chegou, tempo depois que ele ofereceu o sacrifício, Samuel chegou, era coisa de minutos ou horas talvez, que ele poderia ter esperado. E às vezes é assim na nossa vida também, o Senhor está prestes a fazer algo, você não aguenta mais, chuta o balde e faz coisa errada. Aí Deus falou, filho, se tivesse esperado mais um dia, eu arrumava isso para você. E aí Samuel foi conversar com ele, olha a desculpa que Saul falou. Ele explicando para Samuel, eu disse comigo, 1 Samuel 13, verso 12. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. Ou seja, ele estava prestes a lutar, queria saber se ele ia ganhar a guerra,
por ele ter feito o sacrifício, perdeu a oportunidade. E aí ele diz, e forçado pelas circunstâncias, olha essa expressão, forçado pelas circunstâncias, ofereceu o holocausto. É quando a gente não espera. A gente põe a culpa nas pessoas, a gente põe a culpa no chefe, põe a culpa no governo, põe a culpa na falta do dinheiro. Forçado pelas circunstâncias, eu fiz isso. Forçado pelas circunstâncias, eu fiz tal coisa, eu tomei tal atitude. E Deus está dizendo, por que não espera? Espera no Senhor, com paz, com paciência. Deixa Ele fazer, Ele sabe o momento. Deus não se atrasa. Ele não chega atrasado, mas Ele também não se antecipa. Ele chega na hora certa. Eu e você precisamos aprender a esperar no descanso, em paz, feliz, sabendo. Não aconteceu hoje porque o Senhor não quis. Amanhã pode ser, depois pode ser. Não sei quanto tempo, mas algo vai acontecer. Falei para o seu irmão, espera em Deus. Espera em Deus. Descansar também é quando você descobre quem você é em Jesus. Você sabe qual é o seu valor para Deus? Quanto mais você souber o seu valor para Deus, mais no descanso você vai andar. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Eu me lembro um dia que eu fiz uma viagem aqui para o Porto e o Pedro estava comigo. O Pedro é meu treinador de luta. Agora eu parei um pouquinho, mas vou voltar. 2024. E ele é campeão de luta. E teve um certo momento lá no Porto que a gente estava socorrendo um outro irmão que estava com o carro estragado e eu parei assim meio de mau jeito e alguém buzinou para mim, assim, aquela buzina assim bem, né? E eu buzinei também, momento de carne, eu vou ser sincero. Mas por quê? Porque o Pedro estava do meu lado. Eu nem quis saber o tamanho do outro. Eu falei, vem, o que foi? Quer vir? Pode vir. Porque o Pedro estava do meu lado. E teve uma outra vez também que a gente foi resolver um problema grave. Falei, Pedro, vamos comigo. Eu não sei como é que vai estar o clima. Eu sinto uma unção entre nós. Então, você confia até em homens, não vai confiar no Senhor? Até se o irmão mais forte que você está do seu lado, você se sente grande. Imagina quando Deus fala, eu sou contigo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Sou eu quem justifica. Eu estou com você. Você está do meu lado. Você está do lado de quem vence. Não vai andar em descanso por quê? Vai ficar no desespero por quê? Vai andar nessa falta de paz, nessa angústia por quê? Porque não há motivos. Não há justificação para você andar inquieto. Pastor, mas tem os demônios, Tem, mas e a parte de Deus? Tem gente que acha que o demônio é mais forte que os anjos. Mas então você tem que servir outra coisa. Aí. Se o pássaro, a galinha preta morta com a vela, não sei o que, é capaz de fazer coisas na sua vida, então o poder de Deus é nulo. Então vai servir a galinha preta, você ganha mais, fica mais em paz. Estou brincando, não vai... Né? Se Deus é por nós, olha o argumento, se Deus é por nós, tem alguém que possa ser contra? Se Deus está te abençoando, o outro é possível amaldiçoar você?
Se Deus está te levantando, alguém pode abaixar você? Se Deus está prosperando, alguém pode ir lá e roubar da mão de Deus? Se Deus está abençoando... Então, você precisa e eu precisamos saber o que nós cremos. Se eu creio num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que se tornou agora o meu Pai, eu vou andar no descanso. Por quê? Meu Pai vem mexer comigo, é meu Pai que me defende. Vem tentar me roubar, foi meu Pai que me deu, vai falar com Ele. Entende o estado, ou a posição do descanso que eu e você podemos viver? Quantos querem viver assim? Amém. Fala aí para o seu vizinho, Deus é por você. Então, o nosso descanso está na convicção de que nós temos de quem nós somos para Deus e quem Ele é para nós. Quem é Deus para você? Eu te faço essa pergunta. Quem é Deus para você? Vou encerrar com isso. Quem é Deus? Você é capaz de pensar em pelo menos uns 5 atributos de Deus? Quem é Deus para você? Ele é o Deus forte, Ele é o Senhor das guerras, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Criador, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está em todo lugar, Ele sonda mentes e corações, Ele sabe o que você vai pensar amanhã. Quem é Deus para você? Se isso não te traz um senso de descanso, eu não sei o que vai acontecer. Quem é Deus para você? Ah, Deus é o ser lá em cima que me ajuda de vez em quando. Então você não vai andar no descanso. Mas se você falar, Deus é o meu Pai, é o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Senhor, Ele governa sobre a minha vida, Ele vai à minha frente, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o porteiro, Ele é o pastor. Então, primeiro é isso, quem é Deus para você? E segunda convicção que você precisa ter, quem é você para Deus? Será que você é um Zé Ninguém para Deus? Fala, eu sou filho. Filho amado. A Bíblia diz, se até uma mãe que está amamentando um bebê se esquecer de um filho, ele não esquece de você. Você sabe, é impossível uma mãe que amamenta esquecer o bebê. Ela fica com ele o tempo todo. Ela pensa nele, ele sussurra um pouquinho, ela já acorda. Ele respira diferente, ela já está lá em pé. Ela dá leite até quando o menino não quer. Se essa se esquecer, aqui a Bíblia está usando um argumento assim, como se estivesse esfregando algo na nossa cara. Não, isso não acontece, mas se acontecer, comigo não vai acontecer. Porque ele diz, nunca, jamais te abandonarei. O que é nunca, jamais? Nunca, jamais. Nunca, jamais te abandonarei. Por quê? Porque você foi colocado num lugar de descanso. Fala para o seu vizinho, não saia da posição do descanso. Fica de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor nessa manhã. Eu não sei qual é o contexto da sua vida, mas Deus sabe, Ele está aqui. Jesus falou, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. O Senhor está aqui. E uma das coisas que Ele quer fazer na sua vida nesse ano, para você ver portas abertas, é colocar você no lugar do descanso. Quem está descansado consegue enxergar melhor a promessa. Quem está no descanso sonha mais. Quem está no descanso pede mais. Não é maravilhoso quando você sai de viagem, vai para um hotel all inclusive? Está tudo pago. Aí você fica na beira da piscina. Fazendo o quê? Traz uma soda para mim. Traz uma pina colada. Por quê? Porque quem está no descanso, ele tem uma visão geral das coisas. Ele tem mais ideias. Quem está no descanso é mais inteligente. Quem está no descanso tem mais sabedoria. Você já viu aqueles presidentes de empresas multinacionais que da quarta-feira, 11 da manhã, eles estão jogando golfe?
Os funcionários estão tudo suando lá, todo mundo trabalhando, o outro fazendo hora extra e o sujeito lá jogando golfe. Mas acredite, é naqueles momentos que eles fecham os maiores negócios do mundo. Por quê? Porque estão no descanso. Isso é uma coisa tão natural, mas para nós é espiritual. Quanto mais descanso houver na sua vida, mais conquista, mais paz, mais ousadia, mais poder, mais dons liberados, mais manifestação, mais milagres, mais maravilhas, mais sinais, mais conquistas. Isso vai acontecer tudo quando você entrar na posição do descanso. Feche os seus olhos agora. Eu não sei qual é o contexto da sua vida, mas Deus sabe. O Senhor quer elevar você a essa posição. O Senhor quer conduzir a águas tranquilas. O Senhor te pega pela mão agora. Espírito Santo de Deus. O Senhor é o Deus do descanso. Por isso nós pedimos agora que haja no nosso coração essa profundidade de revelação, agora, em nome de Jesus. Deus, o Senhor é aquele que faz forte o cansado. O Senhor é aquele que revigora, que levanta. O Senhor é aquele que faz sonhar. O Senhor é aquele que nos diz, olhe para as estrelas. Olhe para o norte, para o sul, para o leste, oeste. O que você vê, eu vou te dar. O Senhor nos faz sonhadores. O Senhor nos faz ter perspectivas de bênçãos sem medidas para nós. Pedimos hoje, dá-nos esse entendimento, dá-nos essa revelação. Nós queremos andar no descanso, nós queremos viver na posição do descanso. Peça